Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Tiozão. Como você já sabe, de segunda a sexta às 19 horas, sempre uma conversa sobre o assunto do cotidiano e aquilo que mexe mesmo com o nosso dia a dia. Antes de começar, tenho que pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos, chamar seus amigos e deixar seu comentário. E já vamos começar com a conversa aqui. Olá, Daniela, tudo bem? Tudo bem, Diogo, e você? Felizmente, muitíssimo bem e curioso para saber o que você vai trazer para a gente hoje. Tem como falar de outra coisa hoje, a não ser dos apagões, né, Diogo? Claro, Boa parte da cidade aí sem luz ainda, né? Desde sexta-feira. E, mais de 400 mil imóveis, ou seja, 1.200.000, 1.500.000 pessoas ainda sem luz. O ministro, a notícia, né, da Folha de São Paulo, o ministro dá 3 dias para a Enel resolver apagão e critica a fiscalização da ANEL. Eu sempre dá bug na hora de falar o Enel com Anel é para confundir a gente, sem dúvida. O ministro Silveira voltou a atacar o prefeito Nunes e disse que os blackouts passarão a contar na avaliação das concessionárias e reclama da Agência Nacional. O prefeito? O ministro atacou o prefeito, né? Porque como se fosse uma culpa dele, né? E ele disse que os blackouts passarão a contar na avaliação das concessionárias e ele reclamou da Agência Nacional. Bom, vamos lá então. O prefeito sempre, de alguma maneira, é responsabilizado pela população quando qualquer coisa acontece na cidade. Mas é importantíssimo lembrar que toda a legislação sobre fornecimento de energia é federal. Governador e prefeito ficam de mãos atadas. A gente pode discutir poda de árvore, se deve, se não deve, pode discutir um monte de coisa assim. Mas, mesmo assim, a poda de árvores que estão emaranhadas com os fios é só a concessionária que pode fazer e a fiscalização, na verdade, é federal. Então eu não posso propriamente concordar com essa fala dele. Quando ele dá os 3 dias para a Enel resolver, a gente fala, legal, está fazendo uma pressão. Agora, se a gente pensar que já se passaram 3 dias, mais 3 dias, entendo a posição do ministro, quer dizer, ele não pode querer falar, olha, vai ser em 5 minutos, mas você ou alguém que você conhece que está sem luz não tem paciência para esperar outros 3 dias. Então, eu entendo lá do ministro, mas eu acho assim inadmissível do ponto de vista de cidadão ver que essas coisas continuam e a solução de verdade não é discutida. Fica só nessa coisa de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E agora vai começar a contar que a demora para resolver os problemas vai contar na fiscalização, como só agora. Quantos outros apagões a gente vai precisar para resolver de verdade? Então, para não deixar dúvida, importante lembrar, toda a legislação é federal. Governos e prefeituras de todo o país ficam de mãos atadas nessa hora. Tem pouquíssimo a fazer se não pedir, por favor, para resolverem. É isso que precisa mudar. Isso precisa mudar como? Mudando a lei federal. Se não mudar a lei federal, não adianta, porque a concessão, a fiscalização e o eventual cancelamento de contratos são definidos por lei federal, que só podem ser feitos através da ANEL ou do presidente da República e nenhuma outra pessoa. Então está muito mais lá a solução do problema. Eu acho, Diogo, que tem 2 coisas que valem você trazer também. Uma curiosidade que viralizou esses dias nas redes por conta desses apagões é que as pessoas ficaram impressionadas que na Flórida, que está tendo aquele grande furacão, as pessoas têm menos pessoas sem luz do que aqui em São Paulo. E a outra questão é que você vinculando essa ideia de que a culpa é do prefeito acaba prejudicando também questões eleitorais, que está sendo usado em questões eleitoreiras agora, né? Acho que vale se comentar um pouquinho sobre isso também. Sem dúvida. Agora, nesse ponto, vale dizer, eu não acho que o ministro tenha falado pensando em eleições. Não digo nem o ministro, o geral, assim. Mas realmente afeta, porque é como a gente falou no comecinho aqui, qualquer problema que aconteça na cidade, se acontecer um problema no aeroporto, que é de administração federal, isso vai sobrar para o prefeito. Se acontecer alguma coisa no metrô, que é de administração do governo estadual, isso vai sobrar para o prefeito. Qualquer coisa que aconteça na cidade vai sobrar para o prefeito. Isso é, de certa forma, natural, compreensível. Quer dizer, e
O cidadão não tem que ficar ele preocupado, mas é com esse ou com aquele, eu não sei o que. O prefeito está mais perto, eu vou reclamar o prefeito mesmo. Agora, isso pode afetar nas eleições. Não acho que de maneira importante de forma alguma, porque eu acho que o Boulos tem um teto muito baixo e não vai conseguir crescer. Então não acho que o Boulos vai conseguir tirar o proveito suficiente disso. Eu acho que as pessoas estão deixando de acreditar no Boulos como já acreditaram em outros tempos. E essa campanha, eu acho que é o próprio Boulos que está promovendo uma certa descredibilidade dele, porque ele está meio um camaleão, né? Mas, enfim, não é esse o assunto para agora. Mas quando o sujeito começa a virar um camaleão, as pessoas acreditam um pouco menos. Agora, fato é que não dá para aceitar uma situação dessas. Por isso que eu insisto, o problema é federal. E quem a gente tem que cobrar com seriedade... Se é para cobrar de imediato, cobra o presidente, porque ele pode, numa canetada, resolver o cancelamento desse contrato. Mas trocar essa empresa para colocar outra com esse sistema de contratação, vai ser trocar 6 por meia dúzia, porque daqui a pouco vai ficar ruim de novo. Então quem tem que cobrar mesmo, são os deputados federais. Cadê esses caras que ficam fazendo lacração o tempo inteiro, discutindo que o problema do Brasil é o banheiro assim ou o banheiro assado? Tanto da direita quanto da esquerda. Que o problema é questão de gênero, coisas que não tem nada a ver com o nosso cotidiano, não vão mudar o nosso dia a dia. Estão falando de mínimas minorias que têm que ser respeitadas e ponto final, e elas têm que respeitar as pessoas. Cadê esses caras que ficam fazendo lacração e não vão discutir as leis do nosso dia a dia, como essa, por exemplo? Qual é a diferença na Flórida, como você trouxe? Porque na Flórida tem dezenas e dezenas de empresas concorrendo para prestar esse serviço. E elas sabem muito bem que se elas não prestarem um bom serviço, não religarem muito rápido a energia, e lá o furacão teve ventos de mais de 200 km por hora. Aqui estavam discutindo se era 102 ou 103 ou 97 km por hora, mas não passa disso. E numa extensão muito maior, se ela não resolver rapidamente o problema, o contrato dela é cancelado e tem outra prontinha para ser colocada no lugar. Quer dizer, elas estão assim, quase que se engalfinhando. É isso que tem que acontecer. Elas têm que disputar a nossa conta. Aqui, qual é o estímulo que a Enel tem para prestar um serviço melhor? No fundo, ela sabe que agora tem uma pressãozinha um pouco maior, o contrato dela pode estar em risco, mas se ela conseguir superar isso aí, qual é a diferença para ela? Ela economizou na manutenção, ela fez mais devagar, ela vai receber no fim do mês do mesmo jeito a conta de luz, e se ela fizer um serviço maravilhoso, o que ela vai ganhar? Nada, na verdade. Ela vai gastar mais para fazer um serviço maravilhoso e no final do mês vai receber a mesma coisa. Ou seja, se não mudar esse modelo, não olhar para os outros lugares aonde a coisa funciona muito melhor, e ficar só discutindo, a culpa é dela, a culpa do não sei o quê, nós não vamos resolver. Os deputados federais, eu insisto e quero que você me diga se eventualmente eu estou enganado. Os deputados federais é que precisam, isso sim, rediscutir a legislação sobre distribuição de energia. Porque imagina você se fizesse a mesma coisa com coleta de lixo, que já não é grandes coisas também, mas se a coleta de lixo fosse decidida pela Agência Nacional de Lixo e Supervisão, de Lixo e Limpeza. Imagina, precisa limpar a rua depois do carnaval. Mas a agência do lixo não tomou providência, então a empresa não faz nada. Imagina o que seria a cidade. Portanto, está mais do que na hora de cobrar o deputado federal e o senador para que ele sim discuta o que é importante para o nosso dia a dia. Era isso que eu queria dizer para vocês. Muitíssimo obrigado e, logicamente, até amanhã.